Olá, boa noite. Wellen, Daniel, Ana Paula, Ana Carolina, Gabriel Mesquita, Luana, Suelen, Brenda, Stephanie, Stefânia e Andriele Carlesso. Boa noite, gente. Boa noite. Noite Boa linda. noite. Boa noite, Brenda. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. É isso aí, gente. Mais um dia na luta, mais uma noite na luta. É isso aí. Força, gente. Vamos lá. Bom, já estamos gravando. Bom, gente, hoje a gente continua falando de Pierre Bourdieu. Agora a gente entra numa visão mais profunda do Pierre Bourdieu. Na aula anterior, a gente trabalhou o conceito de campo e hábitos. Então, a gente viu que campo é, na verdade, um lugar de disputa, mas não um lugar do ponto de vista geográfico, não um lugar do ponto de vista social, ou seja, uma arena onde as pessoas estão disputando coisas, como, por exemplo, o Big Brother, né? Pode ser considerado um campo, por exemplo, né? Não são todos que vão ganhar R$1,5 milhão, não são todos que vão fazer contratos milionários, ou seja, é uma disputa, né? Estão todos involucrados em uma disputa. E nós vimos também que o conceito de hábitos é, na verdade, um repertório de práticas, percepções distintas e distintivas que vão aí configurar o sujeito como hábil a entrar num campo, né? Dito de outra forma, o hábitos ele é uma ferramenta, uma chave para você entrar no campo e também um critério para você progredir dentro da competição. E hoje a gente vai falar sobre os capitais, né? Porque afinal, o que leva, por exemplo, alguém a entrar num Big Brother, concorrer a um cargo político, concorrer a uma vaga de emprego, entrar em um curso de administração, de psicologia, enfim, o que for, né? É achar que o que está em jogo vale a pena. E o que está em jogo são capitais. E a gente vai ver que capital não é só dinheiro, o dinheiro é um dos capitais. E o interessante dessa teoria do Pierre Bourdieu é que esses capitais eles são inconvergíveis com o outro. Ou seja, a gente troca capitais. A nossa vida é um jogo de azar onde a gente troca o tempo todo. Gente, eu vou compartilhar a tela. Às vezes eu não vejo o que vocês estão escrevendo aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer questão, só me gritar, gente. A aula é de vocês. Vamos lá. Ok, compartilhando a tela aqui. Bom, então hoje a gente vai falar, a gente volta ao Pierre Bourdieu e vamos falar sobre os capitais, né? Os campos, de maneira geral, eles são constituídos, eles são arenas que vão legitimar a disputa de capitais, né? E esses capitais, por sua vez, eles são intercambiáveis, ou seja, capital atrai capital, dinheiro atrai dinheiro, enfim, cada capital vai atrair uma série de outros capitais. Um ponto importante, gente, aqui em material de estudo, eu deixei um videozinho gravado bem curtinho sobre esse tema da aula de hoje, né? Capitais e trocas simbólicas em Pierre Bourdieu. Então, a dica que eu sempre deixo é quando a gente concluir a nossa live, antes de fazer a questão de frequência, dá um look, dá uma moral aqui para o professor, que eu tenho certeza que vai ajudar, né, na compreensão de maneira geral. Então, aqui só resumindo o que a gente falou na aula anterior. Então, primeiro, campo. A gente pode entender como uma arena de disputa. É um lugar que você entra, né? Não um octógono exatamente que você vai levar porrada, mas é um lugar que você está entrando para disputar com outras pessoas, né? Ou seja, a gente pode falar que é uma arena de combate. E o hábitos, ele diz respeito à conduta e à postura que deve ser adotada para disputar capitais em um campo. Ou seja, é o critério para você conseguir entrar num campo. E hoje a gente vai falar de cada um dos capitais. Ao total, são 4 capitais, sendo que um deles, o capital cultural, ele vai se dividir em 3. Bom, o primeiro, e talvez o mais fácil de entender, é o capital econômico. Capital econômico, ele diz respeito a tudo que é dinheiro ou equivalente a dinheiro, como, por exemplo, cartão de crédito, débito, cheque,
Bitcoin, né, que são agora as criptomoedas, ouro, prata, diamante, vale refeição, vale transporte, nota promissória, ações do mercado financeiro, título da dívida pública, etc, etc. Deixa eu ver se eu tenho algum dinheiro aqui. Olha lá, gente, o professor está riquíssimo hoje. Vou até cortar aqui para mim. Olha lá, gente, olha lá. R$ 2, gente. Eu pergunto para vocês, qual é a grande função disso, né? Fazer coleção de dinheiro. O dinheiro, ele só vale por duas razões. Primeiro, porque ele não é um fim em si mesmo, mas um meio de você obter outras coisas. Ou seja, dependendo do que for, alguém pode aceitar essa nota de R$ 2 para me fazer algo, ou seja, para me vender um serviço ou para me vender um produto que eu posso, por exemplo, vender mais caro, né? Aliás, essa é a lógica do mercado, né? Você compra Meu avô sempre me contava essa história, né? Que o cara foi não sei aonde, comprou uma maçã suja, aí ele limpou a maçã e vendeu mais caro, e depois comprou outra maçã suja e vendeu mais caro, enfim. Mas assim, veja bem, né, gente? Quando a gente olha para o dinheiro, tem gente que mata por isso. E se você notar, não tem nada muito bonito nele, né? Se a gente olhar aqui, né, de um lado tem, que bicho é esse aqui? Uma tartaruga, é a tartaruga marinha, tem a assinatura do ministro da Fazenda na época, que era o Henrique Meirelles, tem a assinatura do Pedro Malan, né, que era o presidente do Banco Central, que, aliás, está assinando aí uma carta polêmica, né, contra a postura do governo na pandemia, do combate à pandemia de Covid-19. Do outro lado, você tem o símbolo da República, né, que é a deusa Semiramis. Tem uma frase escrito Deus seja louvado, escrito R$ 2, e a data é 2010. Enfim, o que faz, gente, com que alguém aceite essa nota aqui é algo parecido com a religião, é a fé, é a crença de que, ao receber isso, você vai ter uma moeda de troca, você vai ter algo que as outras pessoas vão aceitar. E se a gente pensar, a partir do momento que as pessoas vão perdendo a fé nisso aqui, isso aqui perde valor. Um exemplo é o valor do dólar, né, em relação ao real. Já passa de 5,60, ou seja, as pessoas acreditam que o real ele vale menos, né? Por isso que o dólar ele fica mais caro. A partir do momento que as pessoas perdem a crença no valor disso aqui, você vai ficando mais pobre, né? Um exemplo é o dinheiro venezuelano. Para dar R$ 2, tem que dar uma ação assim de dinheiro, porque as pessoas perderam a fé, né? Um outro item equivalente a dinheiro, né? O ouro. Aliás, eu sempre digo aqui para quem quer investir no longo prazo, ouro, diamante, esmeralda, pedras preciosas de maneira geral, é muito interessante. Por quê? Porque não perde valor. Porque o que faz algo ter valor, em parte, não só o quanto as pessoas aceitam, né, nesse caso a demanda, mas também a oferta, a quantidade que tem disponível. E a quantidade que tem disponível de ouro no mercado não é muito alta, né, e ela não cresce, né, abruptamente, sei lá, do dia para a noite vai ter 2 toneladas a mais, 3 toneladas a mais, o mesmo, né, no que diz respeito aos diamantes, etc, etc. Então, se você tem, por exemplo, um relógio de ouro, na verdade, ele é um investimento, enfim, que vai valorizar mais do que o dinheiro na poupança. Ele é um capital, o capital econômico. E na nossa sociedade, aliás, eu posso perguntar aqui, gente, quais são as formas de conseguir capital econômico? Se hoje, por exemplo, eu estabeleço uma meta, sei lá, eu quero ter R$ 60 mil, na opinião de vocês, como eu poderia fazer para conseguir tanto dinheiro? E rápido, não quero ficar demorando. Como eu posso, gente, conseguir R$ 60 mil, sei lá, para eu viajar para Nova Zelândia para fugir da Covid? Vender um rim é uma boa opção. Vender um rim, bom, até que não foi uma ideia ruim, né? Porque nós temos 2, né? Melhor do que vender, sei lá, um coração, melhor do que. É uma boa ideia, né? O mercado
o mercado de órgãos, o mercado ilegal, ele é hipervalorizado, enfim, e acho que um rim ia ter um bom valor. Então, eu posso fazer como a colega que me disse, vender um rim, ou eu posso vender um rim de uma outra pessoa, ou eu posso roubar, ou eu posso tentar falsificar. Na verdade, eu não posso, né? Tudo isso se configura como crime, né? E na nossa sociedade, geralmente, duas formas vão ser legitimadas para você obter dinheiro. Uma é o trabalho, ou seja, você vai ser remunerado para fazer algo. Aliás, o nome aqui é salário, né? Salário por quê? Porque o primeiro tipo de pagamento da história se dava na forma de sal. Você recebia bolinhos de sal. Olha que delícia, né? Por isso que a gente fala a palavra salário. Uma outra forma de obter dinheiro é você mesmo produzindo, não produzindo dinheiro, né, mas produzindo algo que tenha valor, sei lá, uma plantação, por exemplo, ou, sei lá, uma mineradora, e uma outra possibilidade é você herdar de alguém, né, aliás, esse é um caminho comum e o que leva, inclusive, à própria constituição das famílias, né, as primeiras famílias, as famílias romanas, elas se constituíam exatamente para você centrar a riqueza, né, quando o patriarca, o pater, né, da família morria, esse dinheiro ia para a geração seguinte, ia para a geração seguinte, etc, etc, etc. Vou compartilhar aqui brevemente a tela. Então, capital econômico, esse está fácil de entender. Ele é um meio para você atingir outros capitais, e o que faz com que ele tenha validade é a crença, é o fato das pessoas acreditarem. A partir do momento que as pessoas não acreditam. Imagina se acontecesse, por exemplo, aquele apocalipse do Walking Dead, né? Todos viram zumbis, isso aqui passa a perder o valor do dia para a noite. Aliás, a maior parte do dinheiro no presente, ele nem existe do ponto de vista físico, né? Menos de 1% do dinheiro existente na sociedade brasileira existe na forma de papel e na forma de moeda. A maior parte do dinheiro, ele é unicamente digital. Ele só existe como dígito, né? Se hoje, por exemplo, todo mundo quiser sacar o dinheiro do banco, o banco não vai ter em notas para entregar. Olha que interessante. Aliás, é isso que dá, inclusive, margem para o surgimento da instituição banco. É o fato das pessoas todas não sacarem ao mesmo tempo os valores que lá estão. Então, esse é o primeiro capital. E, a princípio, a gente consegue ele trabalhando, ou seja, se subordinando. Aliás, a palavra trabalho, né, ela vem de tripalium, que era um instrumento de tortura em Roma, ou seja, é como você ser torturado, subordinado, o trabalho. Você pode, você mesmo, produzir algo que tenha valor, ou você pode herdar, né? Outras possibilidades vão envolver o crime, você subtrair de alguém, ou ainda algo diferenciado, né? Como a colega aqui me sugeriu. Adoro o professor, né? Quer ver o professor vendendo o rim. Como tenho dois, talvez não sinta muita falta. Agora, o segundo tipo de capital, o capital cultural, ele vai se desdobrar em 3 capitais diferentes. E um ponto aqui, gente, o capital econômico, ele é convergível em capital cultural, e o capital cultural é convergível também em capital econômico. Explico. O primeiro tipo de capital econômico a se destacar é o capital, olha esse nome, cultural institucionalizado. Por que tem esse bendito nome institucionalizado? Porque você tem aqui um conhecimento, mas você tem uma instituição certificando, outorgando, aqui lastreando, né, dizendo, olha, o cara sabe mesmo, né, como aqui a gente pode dar como, considerar principalmente os títulos acadêmicos. Deixa eu dar uma cortada aqui para mim. Por exemplo, quem vai fazer a licenciatura, ele vai obter a licenciatura em pedagogia, em matemática, em história, em geografia, está habilitado para dar aula em escola. Quem faz o bacharelado, que é o caso dos senhores, está habilitado para docência, pesquisa e mercado de trabalho. Além disso, você tem as especializações lato sensu, né, aquele MBA mais simples, para quem quer
sobretudo para o mercado de trabalho. Nós temos também as especializações stricto sensu, um pouco mais complicadas, o mestrado, que coloca como critério final a apresentação de uma dissertação, o doutorado, que coloca como critério final a apresentação de uma tese, o pós-doutorado, enfim, e cada um desses papéis, cada um desses reconhecimentos, ele é uma porta para você entrar dentro de um campus. Ele, repito, uma porta não, uma chave para você entrar dentro do campus. Por exemplo, você consegue hoje o diploma de bacharel em administração. Ok, primeiro você tem o conhecimento, que é o capital cultural internalizado, mas a gente já vai falar disso. E o segundo, você tem a certificação, o diploma, né? Agora eu pergunto, que porta que abre? Abre muito. Abre porta que, inclusive, só essa é a chave. Como, por exemplo, concurso. Se abrir um concurso público para bacharel em ciências contábeis, para bacharel em administração, o critério para você fazer o concurso não é só pagar a taxa, não é só ir lá no dia, não é só ir bem, mas é você ser administrador, é você ser contador, ou seja, é você ter o capital cultural institucionalizado, é ter o diploma, percebe? E aqui a gente pode fazer as convergências, né? Se o indivíduo tem, né? Vamos supor, fazer aqui uma história, né? Vamos supor que eu sou um indivíduo e ganhei de herança, vamos supor que ao invés de ser R$2, são 2 milhões de reais. E eu decido investir parte desses 2 milhões, como, por exemplo, 60 mil dólares, fazer um curso de administração nos Estados Unidos, na Kent University, por exemplo. Eu vou estar trocando capital econômico, ou seja, que vai... Eu não posso amassar dinheiro, que é pecado, mas vou estar trocando esse capital por... Enfim, finjam que isso é um diploma. É uma multa, né? Mas é um diploma. Por um diploma, que é o capital cultural institucionalizado. O capital cultural institucionalizado, por sua vez, ele é convergível por mais dinheiro. Por exemplo, eu posso ser contratado por um cargo que é exclusivo de administrador, eu posso passar em um concurso que é exclusivo de administrador, eu posso conseguir uma bolsa de estudo, de mestrado, que é dada só para administradores, e nesse caso eu vou estar trocando não só o capital cultural institucionalizado por mais dinheiro, como também por mais capital cultural institucionalizado. No meu caso, por exemplo, que decidi a área acadêmica, os capitais culturais institucionalizados, eles contam muito, né? Quanto mais você tem, mais você ganha, né, de alguma forma. Então, você tem o doutorado, né, que não precisa ser exatamente na sua área de formação. Vamos supor aqui que vocês se formam em administração e alguém desenvolve interesse, por exemplo, por política econômica e administração de instituições econômicas, né, como um banco, por exemplo, como o Banco Central. Você pode fazer, por exemplo, seu doutorado, seu mestrado em economia, né, o que vai te habilitar, por sua vez, a docência e também a pesquisa, né? Além disso, tem os tecnólogos, enfim, percebe, gente, que não é só você saber, né? Você é algo de fato, que é um hábitos mesmo, vai ser a chave, né? Se você não tiver, vai fazer o concurso de ADM, você não tem o diploma de ADM, balbal, não dá para fazer, né? Então, o capital cultural institucionalizado, ele é isso. Eles são um reconhecimento na forma de um papel, né, dado por uma instituição, dizendo assim, falando, não, esse cara é top e, enfim, pode aprovar. O segundo nível é o capital cultural internalizado. Perceba que, olha o nome, internalizado, diz respeito a algo que está fora de alguma coisa e traz dentro, ou seja, vai representar todo tipo de conhecimento que o indivíduo, de alguma forma, aprende e internaliza. Ou seja, aqui eu deixei bem claro, não tem a ver necessariamente com conhecimento relacionado a uma instituição, como, por exemplo, a graduação que vocês estão fazendo. Vou dar um exemplo. Imagina um indivíduo que aprende
a jogar futebol com os amigos, né? Sei lá, quanto moleque, né? Quanta criança não tem jogando bola aqui no Brasil? Ou um outro cara, por exemplo, que compra uma guitarra, compra um saxofone, compra um contrabaixo e fica assistindo vídeo no tutorial, não, fica assistindo tutorial no YouTube e aprende a tocar, né? Ou vamos imaginar um outro indivíduo que curte desenho, que começa a gostar, sei lá, de mangá, de pop art, de algum estilo de desenho, e por tentativa e erro começa ali a fazer, né? Ou um outro exemplo, uma filha que aprende, né, o ofício de confeiteira com a mãe. Em todos esses casos, nós estamos falando da aquisição de um capital cultural internalizado, uma habilidade, uma competência que pode de alguma forma, ser intercambiável com outros capitais, né? Como, por exemplo, o próprio curso de administração. Você fez o curso de administração, muito bem. Só que ele tem várias áreas de especialização interna. Então, vamos supor que aqui dentro você se concentrou em logística, que é uma área específica da administração. Vamos supor que você entrevistou gente da logística, que você estudou cases de logística específico, etc, etc. Logística de verdade, né? Não igual aquela do Ministério da Saúde. Enfim, você pode conseguir, né, uma série de empregos, né? Você pode se tornar referência dentro da área da logística, né? Perceba que são dois níveis, né? Um nível é o conhecimento e o outro nível é a certificação dizendo que você tem esse conhecimento. E aqui eu vou dar um exemplo de algo que eu vi de perto, né? Uma vez, certa oportunidade, a gente queria, enfim, não vou descrever muito a história, mas queria montar um negócio aí com os colegas e tinha um terreno para fazer o negócio, mas a prefeitura disse, olha, vocês precisam fazer um estudo ambiental. E esse estudo precisa ser assinado por um engenheiro ambiental. Enfim, a gente contatou o cara, aí ficamos lá esperando ele lá numa manhã de sábado, quente pra caramba, né? 2 cadeiras lá e um cooler de cerveja. De repente o cara chegou, gente, um carrão mesmo, com o sapato, sabe aquele que você vê mesmo, que é um couro diferente de cobra, sei lá o que, brilhando. Também cobrou caro o negócio, né? Chegou ele e chegou um mateiro, gente, uma pessoa ali simples e tal. E o que aconteceu? A hora que ele chegou, o mateiro saiu pro mato para olhar lá as coisas, começou a fazer o relatório e o engenheiro sentou do nosso lado lá, ficou conversando. Daqui a pouco o mateiro volta com o relatório, o engenheiro só assina e dá para a gente. Ou seja, a gente pagou um valor alto nisso, eu não vou dizer quanto foi, mas menos de 3 mil reais não foi. E eu fico imaginando quanto o mateiro, né, que é quem tinha aqui o capital cultural internalizado, de fato, ganhou, né? Então, capital cultural internalizado é tudo aquilo que você aprende, seja de maneira formal, como, por exemplo, na faculdade, na autoescola, ou de maneira informal, num tutorial no YouTube, por tentativa e erro na sua casa, a cozinhar, a fazer bolo, a fazer, sei lá, tatuagem, a fazer alpinismo, sei lá, algo que você aprende que passa a ter valor real, né? Vamos imaginar, por exemplo, aquele Elvis que fica na Rua 15. Um belo dia ele ficou treinando Elvis, aprendeu aquela habilidade e hoje ele troca esse capital cultural internalizado por capital econômico, ou seja, as pessoas dão grana para ele. E ele poderia, enfim, dar vazão a isso, né? Vamos supor que ele pega parte dessa grana e faz uma faculdade de música. Nesse caso, ele está trocando capital econômico por capital cultural institucionalizado. Ou seja, esses capitais, eles andam juntos, eles andam lado a lado. Gente, qualquer coisa vocês me gritam aqui, tá legal, gente? Para mim é fácil, às vezes eu vou soltando a metralhadora e às vezes para vocês estão embaralhando. Enfim, qualquer coisa, gente, estamos junto mesmo, sem massagem, a gente volta, né? Como, por exemplo, aliás, essa do capital internalizado, esse GIF que eu coloquei, sei lá, uma pessoa aqui equilibrando outras, imagina o quanto é difícil isso, né? É uma troca legítima que ele está fazendo de capital, onde ele aprendeu isso, capital cultural internalizado, e possivelmente deve estar no Google, sei lá, algum programa brega desse, vendendo isso, né? Transformando isso em capital econômico. E, por fim, nós temos um terceiro tipo de capital cultural, que é o capital cultural objetivo. Explico, gente. Esse aqui, vamos raciocinar comigo. Capital cultural objetivo
como o nome diz, é uma coisa mesmo, é algo, né? É um tipo de realização, é algo que você faz, é algo que você tem, que passa, por conta do tratamento cultural, a ter um determinado valor. Por exemplo, deixa eu cortar aqui para mim. Por exemplo, vou trocar aqui vamos trocar o fundo para vocês verem melhor. Ó, ainda dá para esconder minha bagunça. Como, por exemplo, essa tábua velha aqui, gente. Quanto valeria essa tábua velha? Nada, né? Quem pagaria alguma coisa por uma porcaria de uma tábua velha? Agora, vamos supor que nessa tábua velha tem um autógrafo do Michael Jackson. Essa tábua velha, do dia para a noite, poderia valer, sei lá, 5, 6, 10 milhões, né? Dependendo da circunstância. Ou vamos supor que nessa tábua velha, do outro lado, tem uma pintura do Van Gogh. Não é um caso, né? É um Frankenstein, mas vamos supor que é um Van Gogh. Isso valeria muito dinheiro. Então, a gente pode dizer que é qualquer coisa que passa a ter valor justamente pelo tratamento cultural que sofreu. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho aqui. Deixa eu pegar. Eu poderia fazer uma pergunta. Quanto vale um pedaço de metal velho? Não vale nada, né? Um pedaço de metal velho. Agora, por exemplo, vamos aproximar aqui, uma moeda do Império Russo, né? Do século XIV, já vale mais. Quanto mais antigo for, mais vale. Um outro exemplo que eu posso dar são as obras de arte digitais. Vocês já ouviram falar nisso? Obra de arte digital, qualquer um pode fazer. Sei lá, eu sou um artista gráfico, eu vou lá e faço um token. Eu uso um negócio que chama blockchain. O nome disso é tokenizar. A obra ela fica online, mas alguém pode comprar o direito dessa obra. Ele compra o token dessa obra, ou seja, passa a ter um valor, a partir daí passa a ser negociado. Isso se tornou famoso, pois semana passada teve uma obra que foi vendida, uma obra digital que foi vendida por 34 milhões. Né? Isso é um capital cultural objetivo, ou seja, algo que ganha valor por conta do tratamento cultural que sofre. A gente pode dar como exemplo uma marca que você desenvolve, como por exemplo a Nike. Imagina quanto vale a Nike, né? Você comprar a marca Nike, aquele símbolozinho da Nike, ou ainda um disco que você grava, uma foto que você tira e passa a valer, ou seja, qualquer coisa mesmo, né? Que por conta do tratamento cultural ganha valor. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu ganhei de herança esse quadro aqui, e vamos supor que ele não é um quadro do Frankenstein, ele é um Leonardo da Vinci, e vale 40 milhões de dólares. Vamos supor que eu decida vender esse quadro. Eu vou estar transformando capital cultural objetivado em dinheiro. Aí vamos supor que eu resolvo pegar esse dinheiro e comprar uma viagem para o Himalaia para ficar lá com os monges e aprender meditação. Eu vou estar trocando esse dinheiro por capital cultural internalizado. Aí vamos supor que lá com os monges eu aprendi massoterapia e aqui em Curitiba eu faço massagem. Eu vou estar trocando meu capital cultural internalizado por capital econômico. Aí vamos supor que eu pego esse capital econômico e decido fazer uma faculdade de fisioterapia, por exemplo, já que eu já estou mexendo com massagem. Eu troco o meu capital econômico por capital cultural institucionalizado, que é o diploma de fisioterapia, e capital cultural internalizado, que são técnicas, né, que eu vou aprender da fisioterapia. E eu me formo como fisioterapeuta, faço um concurso da prefeitura, e eu vou estar, nesse caso, trocando capital cultural institucionalizado por mais capital econômico. Ufa, que bagunça, gente. Pergunto, tá tranquilo, gente? Tá todo mundo quieto? Se tiver bagunçado, eu volto quantas vezes precisar, não há problema, gente. Bom, se a Suelen falou... Por mim tá tranquila. Vamos juntos. Se a Suelen e a Cauane autorizaram, a Luana também,
Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Aliás, não sei se vocês já ouviram aquele negócio que dinheiro não traz felicidade. Dê ele para o professor, que eu arranjo algo, que eu livro vocês desse mal de maneira geral. Deixa eu cortar aqui. Dinheiro compra passagem aérea, traz muita felicidade. Compra passagem aérea, compra a hospedagem naquele chalé. Tem muitas viagens. Dá para comprar muito. Dá para comprar jantares nessa viagem. Dá para, aliás, até você mudar de rosto, de tudo, né? O dinheiro, enfim, ele abre muitas portas. Ou seja, você pode trocar por outros capitais. Então, até aqui tranquilo, né, gente? Capital econômico, grana equivalente, capital cultural institucionalizado, diplomas, capital cultural internalizado, coisa que você aprende, e capital cultural objetivo ou objetivado é algo, né, que ganhou. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, aquele Pokémon Go. Não sei se vocês já sabem o que é, ou já tiveram um celular. É um joguinho de realidade ampliada que você fica caçando Pokémons. Quando saiu, enfim, eu me lembro que toda hora entrava alguém, eu adorava, né? Alguém lá na minha sala, na Uniandrade, enfim, eu dando aula, o cara entrava caçando Pokémon, mas o fato é, o cara que inventou isso aí, ele não criou nada novo, ele pegou um monte de coisa que já existia, porque Pokémon já tinha, celular já tinha, GPS já tinha, realidade ampliada já tinha, só não tinha tudo isso numa única coisa, ele juntou tudo numa única coisa e ganhou 19 bilhões de dólares em 2 dias. 19, gente, sabe quanto falta para mim de ganhar 19 bilhões, gente? 19 bilhões, é o que falta. Mas a gente tá indo, né? Eu tô buscando, mas aqui nesse caso o cara inventou um capital cultural objetivado. É uma marca, um CD, uma patente que você desenvolve, um vaso que você faz, uma costura, tudo isso é capital cultural objetivo. Na sequência, nós temos o capital social. Esse talvez seja um pouco mais difícil de entender, e, ao meu ver, na minha opinião, na sociedade contemporânea, ele vale mais do que dinheiro. Ele diz respeito à credibilidade que o indivíduo tem na sociedade, à fama, ao reconhecimento em um determinado campo. Aqui, ó, eu vou dar um exemplo bem claro. Leonardo DiCaprio. Todo mundo acho que sabe quem é o Leonardo DiCaprio. Eu mesmo sou muito confundido com ele por aí, é que as pessoas elas seguiam apenas pela aparência, né? Então aqui temos o Leonardo DiCaprio, um ator famoso, muito reconhecido, né, que já fez grandes filmes, Os Infiltrados, O Lobo de Wall Street, aquele sei lá o que, Gatsby, enfim, tem uma grande carreira de maneira geral. Ele vai ter mais capital social do que, por exemplo, um ator desconhecido, do que, sei lá, o meu vizinho que faz teatro. Então, consequentemente, na hora de ser contratado, o Leonardo DiCaprio ele vai ganhar mais do que o outro vizinho. Eu vou dar um exemplo, gente, que vocês vão entender bem claro. Tem uma faculdade, que eu não vou dizer qual que uma época fez umas propagandas com o Pelé. Eu fico perguntando, gente, quanto vocês cobrariam? Aliás, eu vou aproveitar. Quem quiser responder, quanto, gente, vocês cobrariam para tirar uma foto normal, de rosto, para fazer propaganda da faculdade? Quanto vocês cobrariam? Quanto custa isso? Nada? Nada. Dá até para pagar, às vezes, né? Inclusive, né? A própria pessoa paga para sair. Nada. Eu gostei. Esse está um preço razoável. Alguém cobraria mais do que nada, gente? Com certeza que deve ter cobrado, né? Quanto você cobraria, Dâmila? Não faço ideia, mas se eu fosse Pelé, aí ia ser diferente. Eu ia cobrar pelo menos uns 50. Uns 50, pelo menos, né? Para contar, que é o ônibus, um sorvete ali, né? Um café, um negócio ali, a cantina lá da Uniandrade. 50. O que separa, né? Você cobrar 50 do que a colega falou aqui, o Pelé,
Pelé ele cobrou 3 milhões, né, numa campanha publicitária, que ele ficou uma tarde, deu a mão para meia dúzia de pessoas, tirou meia dúzia de foto, enfim. Mas qual que é o lance? Traz credibilidade. Então, você abre lá um curso lá de esporte, não sei o quê, e você vai procurar, pô, a referência, pô, é o Pelé, né? É uma pessoa conhecida, né? Isso é o capital social, entende? O reconhecimento, a habilidade. Eu dou um exemplo aqui, gente. Esses programas de televisão, eles fazem o capital social das pessoas pular do dia para a noite. Eu tenho muitos colegas mesmo que já participaram desses programas de culinária, como Masterchef, Churrasco na Brasa. Eu tenho um monte, né? Eu não sei, eu tenho muita gente, muitos amigos meus da minha idade, acho que ficam frustrados com a profissão e vão para a gastronomia, né? Mas na gastronomia, primeira coisa que você tem que ter, o diploma ele importa, mas ele não importa tanto. Importa você saber fazer, né? Você tem que ter um grande conhecimento. E a forma que você pode adquirir esse capital, todo mundo me fala, é você trabalhar num restaurante reconhecido com um chefe, nem que seja para lavar prato, para olhar o chefe fazendo. Enfim, então vamos supor que eu começo lá, vou lá no restaurante, fico lá 4 anos lavando prato, mas fico aqui, ó, olhando tudo que aprendi. A partir desse momento, eu posso me arriscar a lançar minha carreira como cozinheiro. Se eu vou participar de um programa desse, mesmo que eu não ganhe, mas eu fico um período ali significativo, eu agrego capital social ao meu nome. Ou seja, o meu Instagram, por exemplo, começa a bombar, as pessoas começam a saber quem eu sou e, consequentemente, abre-se novas oportunidades. É a mesma coisa também esse programa, esse Big Brother, né? Quem é, por exemplo, Gil do Vigor, né? Aliás, é interessante, né? Mas ele é doutorando em economia. Sabia disso, gente? Aquele cara lá, ele desenvolve uma teoria sobre ciclos econômicos do Brasil. Enfim, mas ele está lá naquele programa. Ele está lá ganhando credibilidade, ele está lá ganhando seguidores no Instagram. Com certeza, quando ele sair dali, vão chamar ele para fazer propaganda de tudo quanto é coisa. Ele pode virar até ator, né? Aliás, quantas pessoas não passaram pelo Big Brother, como, por exemplo, Sabrina Sato, e iniciaram a sua carreira a partir dali? Isso é capital social, né? Imagina, por exemplo, qualquer um que falou comigo aqui, a Dâmila, por exemplo, eu gosto desse nome. A Dâmila acabou de se formar aqui como administradora. Vamos supor que ela tem um valor lá da hora aula, da hora trabalho dela. Não, minha hora de trabalho é tanto. Eu só aceito fechar 20 horas semanal de trabalho, portanto, ok, tem um determinado valor. Agora, vamos supor, sei lá, uma história maluca, que por alguma razão, ela fez um concurso, escreveu uma carta, o Joe Biden, dos Estados Unidos, chama ela para trabalhar na Casa Branca, e ela ganha destaque, reconhecimento, dia sim, dia não, tá na televisão falando, tal. Quando ela voltar para o Brasil, pergunto, vai ser a mesma coisa a hora trabalho? Mesmo que ela não tenha ganho tanto conhecimento a mais, você agregou aqui um novo capital social, né? Fama, reconhecimento, credibilidade, ou seja, Status, ela vai né, ter professor? status. É exatamente isso, Dâmila, status. É o que separa. Eu tenho um vizinho aqui, meu, Dâmila, que ele é cantor. Ele, primeiro, feio, velho, baixinho, gordo, sem dente e com voz ruim. E não é famoso também. Aí ele canta em churrascaria. Tem lá o determinado salário dele. Agora, por exemplo, você tem um Justin Bieber, por exemplo, né, praticamente um príncipe do pop, né, uma pessoa ultra conhecida, né, com reconhecimento em qualquer país. Imagina o valor, né? Eu estava vendo, inclusive, tem um movimento agora, não sei se vocês ouviram falar nisso, mas um movimento Free Britney, para libertar Britney Spears de uma tutela que ela está sofrendo do pai dela. Enfim, e nesse documentário que eu assisti, dizia que ela ganhava por semana, para se apresentar uma vez por semana, num hotel em Las Vegas, $2 milhões. Gente, aí é só vocês fazerem a conta, né, do câmbio, né, 2 milhões. Com o câmbio aqui de real, né, a quase R$6, a gente está falando de mais de 10 milhões de reais, né? E para você ganhar 10 milhões de reais e não R$10 e não R$50,
aqui não é só você ter o capital institucionalizado, ou seja, saber fazer, saber cantar, não é só o capital institucionalizado, você ter o diploma, não é só o capital objetivo, é você ter o disco, mas também o capital social, né? A fama, a credibilidade, o status, né? E isso vale para qualquer campo. Como, por exemplo, você vai andar de skate, né? Você vai ter, sei lá, o Tony Hawks, por exemplo, alguém que vai receber rios de dinheiro, né? De financiamento, etc, etc. E você vai ter o carinha ali da esquina, de maneira geral. A Dama gostou. Depois eu mando a foto aqui vou gravar um vídeo dele cantando. Dama, ele canta O Menino da Porteira, muito bem, e canta aquele Asa Branca. É só essas duas que Ah, meu Deus. Manda e o para nós, legal, professor, depois um áudio. é coisa linda de Deus. E o interessante é que eu moro aqui num condomínio, aqueles predinhos assim, né? Ele é a janela bem de frente. Então, às vezes, ele está cantando, entra aqui dentro de casa. É uma coisa muito feliz mesmo. Eu vou lembrar de você. É show de graça, né? Praticamente eu tenho um Justin Bieber aqui do outro lado, só que ele é 60 anos mais velho e não tem talento, e feio, né, também, né? Enfim, desprovido de capitais, de maneira geral. E por fim, gente, se está claro o capital social, vamos para o último. O último é fácil. O último é o capital simbólico. O que é o capital simbólico? Capital é que, assim, como a Dama bem disse, capital social é status, é fama, é reconhecimento, né? Ou seja, as pessoas saberem quem você é, né? Falar, não, eu sou o Tiago, não, eu sou o Tiago, não sou o Tiago Prêmio Nobel, não sou o Tiago, enfim, isso né, o status de maneira geral. E, assim, tem um ponto... você está em disputa, né? Não, por exemplo, sei lá, quem que é o mais famoso do Instagram? Você está em disputa ali no campus, mas dependendo do campo que você está, chega uma hora que você adquire tanto capital social, que esse capital social ele cristaliza e você fica num pódio inalcançável, né? Como, por exemplo, se eu perguntar para vocês quem é a rainha do pop, todo mundo vai falar Madonna. Esse é um posto inalcançável. Você pode ter a princesa do pop, né, que é a Britney, mas a rainha não dá para chegar, né? Já tem. Um outro exemplo, né? Quem é o rei do rock? É o Elvis, né? Não dá para chegar, né? Apesar de rock nem ser mais a mesma coisa, mas não dá para chegar, né? Ou aqui no Brasil, e esse aqui mexe, hein, com as meninas, com os rapazes, Roberto Carlos, né? O rei da música. É um posto também inalcançável. Ou ainda Pelé, rei do futebol. Ou seja, você pode ter... Quantos jogadores de futebol tem no mundo? Sei lá, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Mas quantos são o rei? Apenas um? Né? Ou o rei do pop, ou né, se a gente pensar, inclusive, no âmbito das religiões, né? Tem as 3 maiores religiões do planeta, são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E as 3 vão reconhecer como Messias uma mesma figura, né, que é a figura de Jesus Cristo. Ou seja, alguém que andou aqui pela Terra há 2.000 anos atrás, que morreu com 33 anos, e o nome dele ganhou tanto capital social, que ele está na boca das pessoas todo dia, né, literalmente, né, as pessoas para o bem ou para o mal, né? Tanto para defender coisa boa, como também para defender coisa ruim. Ou seja, é um posto, né, inalcançável, né? Como, por exemplo, você entra na igreja, né, católica, aí você vira coroinha, aí você vai ali adquirindo tanto capital cultural internalizado, você vai aprendendo as coisas, como também os certificados, e você vira padre, você vira bispo. Agora, quantos viram papa, né? Papa é um posto inalcançável, né? Isso é o capital social de maneira geral. A Sueli está muito feliz porque não viu o Pereirinha aqui do condomínio. Eu vou tentar não só um áudio, gravar um vídeo, você fazer aquele papel de paparazzi, sabe? Vou ficar aqui na janela. É uma coisa bonita de se ver. Professor, mas se for seguir essa linha de raciocínio, Deus seria um capital simbólico? Olha, isso foi filosófico demais para mim. Mas sim, claro, se a gente reconhecer
se a gente chegar a um consenso de que existe um único Deus, isso é um capital simbólico, com certeza, uma posição. Tanto é, né, se a gente imaginar, qual que foi enfim, eu não manjo tanto assim de história, mas o que mandou Cristo para a cruz, de maneira geral? Foi ele tentar pegar para, não exatamente tentar pegar para si, mas se associar, ele se dizer, né, filho de Deus, de maneira geral. Aí, né, os fariseus falaram, opa, blasfêmia, opa, isso aí não pode, né? Mas eles mesmos não podiam, né, crucificar Cristo, então foram lá falar com Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos nem deu bola, a princípio, porque ele acredita em vários deuses, né? Eles são politeístas. Ele fala, tá, deixa ele, né? Se ele quiser ser, ele pode ser filho de quem ele quiser, né? Só que aí os caras pressionaram, falaram, não, a gente vai falar mal de você lá em Roma, né? A gente não vai pagar o imposto, vai fazer ou não vai? Enfim, aí teve, né, essa morte, né, terrível, né? Cristo foi apanhou com o tripalium. Aliás, não sei porque a gente estava falando disso até agora, né? A gente falou disso hoje de tripalium, sei lá por quê. Ele apanhou com um tripalium, com um pedaço de madeira, com pedra, um negócio bem terrível. Depois carregou a cruz. Na cruz, né? Teve 2 ali em volta dele, né? Dimas, por exemplo, foi lá. Os caras foram lá e deram uma marretada na perna dele para dar uma hemorragia, ele já morrer, porque estava chegando a Páscoa, né? Que era um feriado, e ele não podia ficar pendurado lá, tal. E Cristo foram lá e furaram assim, a costela, né? Atingiu o pulmão, depois o coração, e diz que saiu água dali, enfim, mas o conjunto, né, de circunstâncias históricas levaram Cristo a adquirir um capital, assim como Deus também. Eu achei a colega aqui, como diria no interior, me agarrou sem abraçar antes. Foi um ponto de vista muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Gostei, achei bem bolado. É isso mesmo. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente olhar aqui uns exemplos. De maneira geral, eu acho que no exemplo vai ficar mais claro. Gostei muito, muito bom esse insight. Deus é um capital simbólico. Gostei. Bom, vamos lá. Bom, vamos imaginar um exemplo, um exemplo hipotético. Vamos imaginar que Serginho ganha uma herança, ou seja, os pais morrem e ele ganha um dinheiro bruto, sei lá, tinha seguro de vida, não sei o quê, então, a partir desse momento, ele ganha capital econômico. E vamos supor, enfim, eu coloquei aqui por colocar, podia ser qualquer outro, vamos supor que ele decide pegar parte dessa grana e fazer um curso particular de psicologia, sei lá, em Harvard, lá com o Steven Pinker. Ele vai estar trocando capital econômico por capital cultural institucionalizado, que é o diploma. Eu não coloquei aqui, mas também por capital cultural internalizado, ou seja, ele vai aprender, né, várias técnicas, ele vai adquirir um monte de conhecimento. Agora, vamos imaginar que depois que ele terminou o curso, ele vai trabalhar em uma grande empresa e ele desenvolve um aplicativo de terapia digital. Isso tá em alta, gente. Aliás, no campo da psicologia, principalmente agora com a pandemia, isso cresceu muito. São aplicativos, alguns você nem tem a pessoa lá, e que ele te proporciona uma espécie de terapia psicológica mesmo, né? A maioria delas é baseada, inclusive, em terapia cognitivo-comportamental, né? Que é uma área da psicologia, né? Então, vamos supor aqui que o Serginho desenvolveu esse aplicativo. Nesse caso, e esse aplicativo é top, é o mais importante do planeta. Isso é um capital cultural objetivo. Aliás, o capital social, ele recai em relação às coisas, né? Por exemplo, você fez um aplicativo e ninguém conhece, ele é um capital cultural objetivo. Agora, vamos supor que ele fica famosão. Aqui é um capital cultural objetivo dotado de capital social, né? Isso que vai fazer com que a Mona Lisa, lá do Louvre, que está no Louvre, do Leonardo da Vinci, vale mais do que aquele quadro que tem vendendo na feirinha hippie lá do Largo da Ordem, né? E vamos supor que hoje, né, o Serginho, ele se tornou muito famoso, né? Porque ele saiu o mundo inteiro, né, dando palestras, etc, etc. Então, ele ganhou muito
capital social, igual esse rapaz aqui de Curitiba. E, por fim, vamos imaginar que o Serginho ele passa a usar esse capital social para fazer palestras pelo mundo, ele sai o mundo fazendo palestra, fazendo programa de TV, e para isso, obviamente, ele cobra, né? Ele vai estar conseguindo mais capital social, ou seja, ele está trocando o capital social por mais capital social, porque toda vez que ele aparece, ele fica um pouquinho mais famoso, e também capital econômico. Legal, né? Vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos imaginar o Pelé, por exemplo. Inicialmente, ele não era uma pessoa rica, né, do ponto de vista econômico, né? Morava em Santos, no litoral de São Paulo, e dentro da comunidade dele ele aprendeu a jogar bola. Nesse caso, ele adquiriu um capital cultural internalizado. Aí vamos supor que ele, com essa habilidade dele de jogar bola, um belo dia ele foi contratado pelo Santos. Só de ser contratado pelo Santos, a vida econômica já começa a mudar. Ou seja, aqui ele começa a trocar o capital internalizado por capital econômico. Aí vamos supor que lá no time ele começa a fazer muito gol, começa a se destacar muito, aparecer toda hora na TV e tal. Ou seja, aqui ele ganha fama e credibilidade, que é o capital social. E se a gente imaginar, hoje, caras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, o grosso que esses caras ganham de grana não é exatamente com futebol, e sim com publicidade. O futebol é uma ferramenta para eles terem mais capital econômico, mas é, sobretudo, uma escada para eles terem mais capital social e, consequentemente, cobrarem mais em publicidade, né? Aliás, foi o próprio Pelé que lançou essa aqui, ó. Publicidade da Rayovac, né, amarelinha, não dura nada, né? Você põe lá no controle, amarelinha não dura nada, né? Mas estava aqui de roupa, roupa Ducal, olha que chique, né? Um ternão, e até aqui, né, gente? Olha aqui, quem lembra desse casal, né? Xuxa e Pelé, né? Na manchete, né? E por fim, né? Depois que ele já tinha capital econômico, capital cultural internalizado, capital cultural objetivo, inclusive, né, que ele ganhou vários títulos, né, você pensar cada título que ele ganha também, o próprio nome dele, né, era uma marca, né, um título, um capital cultural objetivo, e um dia, depois que ele fez 1000 gols, ele se transformou no rei do futebol, né, ou seja, aqui ele adquiriu o capital simbólico de maneira geral. Então, em suma, o que essa teoria quer dizer, gente, que o Pierre Bourdieu quer dizer o seguinte, que aquele negócio que a gente viu na aula passada, né, de campo, na verdade, uma arena que a pessoa está indo disputar capital, e o hábitos é a ferramenta para entrar nisso. E lá você tem vários capitais que estão em disputa, e eles têm valores até equivalentes e são intercambiáveis entre si. Vamos imaginar... Opa, deu uma... vamos imaginar, deixa eu ver aqui, Anitta no começo da carreira. Anitta, eu vi ela fazendo um show em Nova York, né? Mesmo com lockdown, no final do ano uma coisa, né? Olha aqui, ó, muito mais simples, né? Né? Enfim, pelo que eu sei... Aqui, ó, uma foto aqui, ó, Anitta no começo da carreira. Então, a música, com certeza, devia ser fraquinha, não devia ter nenhum DJ próprio, mas, aos poucos, foi, primeiro, adquirindo capital cultural internalizado, ou seja, aprendendo a fazer um negócio melhor. Gravou um disco, alguma coisa melhor, capital cultural objetivado. Começou a ter chance, né, de tocar em lugares melhores. Capital social. E aí as coisas, né, vão mudando, né? Com capital social vem o dinheiro, etc, etc, né? Ou seja, os capitais, eles são... como que chama aquele lá, gente? Gustavo Lima no início da carreira. Esse eu achei engraçado até. Dinheiro fez bem para ele, gente. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. Olha que interessante. Ó, no começo da carreira,
Olha lá, só o Pequi ruído, coitado, né? Aí foi lá, né, adquiriu o capital cultural internalizado, aprendeu a cantar melhor, conseguiu ali alguém para apoiar a carreira, né? Ou seja, dar algum tipo de capital social, aí foi melhorando, né? O dinheiro vem e tal, né? Até se tornar uma grande figura de maneira geral, né? O que isso mostra é que, principalmente hoje, aqui, ó, a foto de como era sensacional, né, gente? Sensacional, bonito pra caramba. Enfim, esse aqui é o exemplo, né? Qualquer um pode ser um, um, Gustavo Lima, né, no começo da carreira e crescer de maneira geral, né? Os capitais, eles são, como eu disse, equivalentes entre si, né? O capital internalizado, ele é tão importante que o capital institucionalizado, né, que é o diploma, que é tão importante como o capital social, que é tão importante como o dinheiro, ou seja, um capital é o meio, né, de você adquirir outro, e todos esses capitais, eles estão em disputa. Todo mundo quer o capital econômico, todo mundo quer o capital social, e não tem para todo mundo, né? Quanto menos tem, mais ele é valorizado de forma geral. Deixa eu cortar para mim aqui. Não existe mulher feia, pobre, sem dinheiro. Perfeito. Assino embaixo, né? O dinheiro, vocês viram, né, gente? Consertou a Anitta, consertou o Gustavo Lima e pode consertar também todos nós, de maneira geral. Gente, eu pergunto, curtiram esse conteúdo? Acharam difícil? Ficou alguma dúvida? Gostariam de tecer algum comentário, alguma questão, etc, etc. Com vocês, gente. Achei bem legal a aula, professor. Show, Dâmila, show, show. Eu concordei com o seu comentário aqui, hein? Não existe o feio, existe o pobre, né? Diferente. Não existe mulher e homem feio, existe desprovido de dinheiro. Exato, esse termo é muito melhor do que pobre, né? Desprovido de dinheiro, temporariamente de dinheiro, desprovido temporário, tudo é uma questão de tempo, de maneira geral. Enfim, hoje, né, nessa sociedade maluca que nós vivemos, os capitais, eles estão mudando de peso, né, o tempo todo. Nós temos aí, por exemplo, moleques, né, gente muito nova, fazendo aplicativo, ficando milionário, enfim, é um mundo muito novo, né? Eu, particularmente, chamo atenção para o capital cultural institucionalizado, você saber, de fato, as coisas, isso em qualquer profissão é uma baita diferença, mas não é algo simples, né? Na verdade, para você ser bom mesmo em uma coisa, existe um cálculo aqui. É interessante que você faça 10 mil horas dessa coisa, né? Sei lá, voar de avião, fazer cirurgia, escrever artigos, enfim, qualquer coisa, né? É um tempo médio, né? Em 10 mil horas, se você não ficar bom, é que não era para ser mesmo, né? Então, perceba que é interessante hoje nós focarmos, né? Estabelecermos foco, né? Como aqui dentro da administração e das ciências contábeis. Existe um mar de possibilidade. Se você já flagra ali o que você gosta mais, né? Como, por exemplo, marketing, e começa a trabalhar melhor nisso, é mais fácil para você adquirir os capitais culturais institucionalizados e também para você montar a sua rede de contatos para você ter capital social naquilo. Enfim, é a dica que eu deixo de maneira geral. Gente, agora eu vou interromper